Graça e paz da parte de Deus. Deus abençoe sua casa, sua família. Vou trazer aqui mais um vídeo, né? Continuação do Salmo 37. E hoje eu vou trazer o versículo 18 até o versículo 20. 18, 19 e 20. Diz assim o salmista: O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, porém, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens. Desaparecerão como desaparece a fumaça. E aqui a palavra conhece, na sua língua original, ela tem algumas nuances que eu trouxe para vocês. Ela significa conhecer, perceber, ver, discernir, distinguir, estar familiarizado, também da ideia de tornar conhecido ou de fazer conhecido, né? O salmista está falando aqui do conhecimento de Deus, mas esse conhecimento ele vai além, ele é superior a apenas uma mera informação, né? Não é apenas que Deus sabe dos dias dos íntegros, envolve aqui uma intimidade, né? Porque o termo também diz ali estar familiarizado. Envolve uma intimidade e uma relação profunda com Ele, né? Então Deus é uma ação de Deus estar familiarizado com os dias dos íntegros, né? Então o Senhor conhece de forma íntima. E Deus sabe tudo que está passando, né? Na minha vida, na sua vida. E tudo que a gente vai passar Ele conhece. Só que se Deus sabe tudo sobre todos, mesmo até sobre os ímpios, né? Porque Deus conhece tudo. Então o que é que o salmista está querendo dizer aqui? Aqui a ideia do salmista é de que Deus conhece intimamente, né? É um conhecimento de aliança, não é apenas um saber, porque saber ele sabe de todos, né? Mas é um conhecimento íntimo e profundo, né? Deus está plenamente ciente dos dias e da vida dos íntegros, dos nossos dias, do salvo, do eleito. Então o salmista ele está nos sugerindo que Deus tem um cuidado profundo com eles, né? É um conhecimento não apenas do tempo presente, né, mas do ciclo total da vida do justo, né? De todas as suas experiências, de todas as suas lutas. Ou seja, Deus conhece cada aspecto da vida do justo, né? E a palavra aqui, íntegros, ela tem também alguns significados e ela significa perfeitos, inocentes. O que é completo de acordo com a verdade, né? E refere-se àqueles que caminham em retidão e com sinceridade e são devotos a Deus, né? Que vivem segundo os seus preceitos e são moralmente íntegros, que são corretos. Aqui dá a ideia de alguém que é puro diante de Deus, né? Os que vivem diante de Deus. Alguém, realmente alguém sem culpa diante dele. Mas espera aí, quem realmente não tem culpa de nada, né? Quem pode dizer que diante de Deus não tem culpa de nada? Meus irmãos, isso só é possível por causa do sacrifício da cruz, por causa do que Jesus fez na cruz, né? Deus ele elegeu um povo antes da fundação do mundo, né? Pegou os pecados de todo esse povo que merecia ir para o inferno e merecia morrer e imputou a Cristo na cruz. Aí ele pegou a sua ira, que deveria cair sobre nós, e derramou sobre o Filho. Então o Filho recebeu a punição, a ira de Deus, né, em nosso lugar. Então ele morreu em nosso lugar. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele morreu aquele que crê nele tem a vida eterna. Porque ele morreu como o meu substituto. Eu merecia morrer, eu merecia estar naquela cruz. Mas Deus matou o Filho no meu lugar. Então todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então, Deus pegou, ele faz uma inversão, né? Ele pegou os nossos pecados, os pecados do eleito, colocou no Filho, imputando o pecado no Filho, né? Mas pegou a justiça do Filho, que não merecia morrer, né? E nos imputou. Então, é por isso que a Bíblia chama os justos, os eleitos de Deus, de íntegros, de puros, né? Porque foi feita uma imputação de pecado a Cristo e de justiça a nós, aos eleitos de Deus. Então por isso que a Bíblia muitas vezes vai tratar a salvação como algo que já aconteceu, né? Porque de fato ela já aconteceu, né?
ela já aconteceu. Jesus já morreu, já ressuscitou, e ele mesmo disse na cruz: está consumado. Então é uma obra de Deus, a salvação é uma obra de Deus, a justificação é uma obra de Deus, toda a obra da salvação é uma obra de Deus, onde Deus imputou os nossos pecados no Cordeiro, que é o Filho, e pegou a justiça do Filho, que é infinita e eterna, e imputou nos eleitos. Por isso que a Bíblia muitas vezes vai chamar a gente de perfeitos, de puros, de santos. A Bíblia chama os crentes de santos. É porque de uma certa forma Deus já realizou a obra, né? Ainda que a gente está aqui no presente, né? Deus está na eternidade, Deus não está preso ao tempo como a gente está, mas essa obra ela já foi feita. E sabe o que é legal e interessante? Sabemos que não somos perfeitos, né? A gente sabe que está muito longe disso. Até os crentes verdadeiros, são os crentes verdadeiros, né? Inclusive eles caem em pecado, né? Mas a Bíblia os chama de íntegros, de completos, de perfeitos, de justos. E isso só é possível, meus irmãos, por causa do sangue de Cristo, que nos cobriu e nos purifica de todo pecado, né? E aqui o salmista vai dizer aqui, ó, a herança deles permanecerá para sempre. E esse termo aqui de herança, ele era usado na antiga aliança para se referir à terra prometida, né? Só que nesse contexto, ela significa a bênção de Deus sobre os íntegros, né? Sobre os eleitos, né? E essa herança ela é superior a bens e posses materiais. Ela não significa somente terra aqui no presente, né? A herança ela simboliza Jesus Cristo, né? Jesus Cristo que veio para nos garantir a herança no reino de Deus, né? No reino dos céus. E o conceito de herança ele vai além de posses materiais, né? Ela se conecta diretamente com a fé e com a salvação. São benefícios espirituais e a vida eterna, né? A ideia é que essa herança durará para sempre, ou seja, por toda a eternidade. A nossa salvação durará para sempre. É isso que ele quer dizer. A herança dos justos, a herança deles, permanecerá para sempre, né? É uma herança infinita, né, que está fora do tempo, que existiu e que sempre existirá. Ou seja, Cristo Jesus, que é a nossa salvação e a nossa herança, né? Paulo vai dizer lá, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? Ele nos dará a vida eterna, mas também já nos deu aqui no tempo presente, né? A salvação ela é uma coisa que já aconteceu na eternidade, mas está acontecendo aqui no tempo presente, né? E aqui remete é uma expectativa não somente do futuro, como de algo que vai acontecer, né? Mas também da vida presente, pois já fomos abençoados, né? Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? Então essa herança ela aponta para Cristo, nossa salvação, né? Nosso Senhor. E ela permanecerá para sempre. É o que o salmista diz aqui. O versículo 19, ele diz assim, ó, que os íntegros não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias de fome se fartarão. Esse versículo ele sugere que aqueles que confiam em Deus não passarão vergonha, né? Mesmo que eles estejam passando por tempos difíceis. Eles não serão desonrados, né? Eles não serão abandonados nem derrotados. E aqui não está dizendo que o justo não passa por dificuldade, né? A Bíblia não ensina isso. Muito pelo contrário. O justo ele passa por muitas tribulações e muitas dificuldades, mas o Senhor os livra de todas elas, né? Diz lá o Salmo 34. Então a Bíblia não ensina isso, de que o justo não passa por tribulação, né? Mas ela ensina que mesmo nesses momentos difíceis e nesses momentos de tribulações, o justo será saciado, né? Aqui diz assim, não serão envergonhados nos tempos difíceis e nos dias da fome se fartarão, né? O justo ele passará pelas crises, pelas tribulações, mas ele provará da fidelidade e da providência de Deus, né? E podemos entender aqui fome, meus irmãos, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual, né? Os justos eles vão enfrentar necessidade e vão passar por momentos de crise, mas Deus promete que mesmo nesses momentos de escassez, tanto física quanto espiritual, aqueles que confiam nele serão supridos e experimentarão em abundância, né? Às vezes, meus amados, Deus ele nos deixa passar por certas crises, por certos momentos, tanto físicos quanto espirituais, né? Fome, momentos de fome, de sede, para nos lembrar que a verdadeira segurança e satisfação vem de depender dele, né? Não vem das coisas, não vem dos bens, né? De depender de Deus, que é fiel
e justo para nos atender, né? E está conosco em todas as dificuldades. Mesmo quando tudo parece incerto, Deus ele está presente. E os que confiam no Senhor, mesmo na tribulação, desfrutarão, é uma promessa de Deus, desfrutarão e desfrutam. Desfrutarão de sua provisão e de seu cuidado abundante, pois se fartarão com fartura. Enquanto que os justos são preservados na tribulação, os ímpios serão consumidos. O texto nos diz assim: os ímpios, os inimigos do Senhor, aqui no versículo 20, os ímpios, os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens, desaparecerão como a fumaça. E a fumaça aqui, meus irmãos, é uma metáfora, simbolizando que não restará nada, nem lembrança permanente dos ímpios, né? E para finalizarmos, eu trouxe aqui algumas aplicações para a gente. Aplicação número 1. Mesmo que vivamos de forma justa e íntegra, isso não garante a ausência de sofrimentos. A Bíblia não ensina isso. Mesmo que o justo sim passa por dificuldades. A Bíblia ensina isso. Passa sim por dificuldades e vai passar, né? Até porque Deus usa essas dificuldades para nos transformar à semelhança de Cristo, né? Deus às vezes usa o sofrimento para nos moldar, né? Para que a gente deixe, né, as características da terra, as características mundanas, né? Abandone o velho homem, a corrupção. Então Deus usa assim o sofrimento para polir o homem, né? Para polir o crente. Só que é engraçado, né? Que a gente passa por sofrimento, né? O justo é diferente do ímpio, né? Vamos passar, Deus não garante a ausência de sofrimento, vamos passar. Só que Deus ele promete proteção divina, né? E a presença dele no meio da tribulação. Então, Deus, ele, além de dar proteção, a sua presença está conosco, né? A aplicação número 2. A herança eterna, ela aponta para Jesus Cristo, para a esperança da vida eterna. E a vida eterna, ela não é como é que eu posso dizer? Ela é algo que é futuro, né? Que a gente espera, mas ela também é algo presente, né? Nós aguardamos a vida eterna, mas nós já podemos desfrutar dessa vida aqui, no presente, porque já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então já podemos ter essa paz. O crente verdadeiro ele já pode desfrutar dessa paz, né? E lembrar que nós não somos desse mundo. E muitas lutas, muitas coisas que Deus está fazendo a gente passar é para peneirar, é para tirar o velho homem, é para remover as impurezas do nosso coração, né? E o sofrimento dos eleitos ele é temporário, né? Só que a sua salvação ela é garantida, pois ela é eterna, pois a herança deles permanecerá para sempre, né? Aplicação número 4. Os ímpios, que são todos aqueles que rejeitam o governo de Deus, que rejeitam a sua aliança, eles sofrerão o juízo final, né? E aqui, ainda que ele esteja passando por prosperidade, né, que é o tema do Salmo 37, né, a aparente prosperidade dos ímpios, eles sofrerão o juízo final, né? Enquanto que os justos estão passando por lutas, né, por crises, eles são sustentados ali pelo Senhor, às vezes até no pouco, mas receberão a vida eterna como herança, né? Então todo mal será castigado, todo mal, todas as dores, todos os sofrimentos deste mundo, eles são temporários. Porém, a herança dos salvos é a vida eterna e é algo que não pode ser perdido, né? É algo dado por Deus que não pode ser perdido. Aplicação número 5. Deus conhece, Ele vê, Ele sabe e preserva a vida de todos os seus eleitos. Deus é fiel e fiel para prover, mesmo em tempos de crise, né? Deus conhece os seus dias e as suas lutas. Nada é despercebido para Deus. E Ele te colocou nessa situação para que você aprendesse alguma coisa, para te ensinar alguma coisa, porque Deus é pedagógico. Então, não se pergunte por que essas coisas estão acontecendo, mas sim o que é que Deus quer me ensinar com isso. Porque Deus tem uma lição para você nesse lugar onde você está, nesse momento que você está passando, nessa crise. Deus quer te ensinar alguma coisa, né? Número 6. Não devemos invejar os ímpios, o sucesso dos ímpios, né? Como eu disse, esse é todo o tema do Salmo 37. Eles podem parecer bonitos por um instante, né? Como diz aqui, ó, como as mais belas pastagens, né? Mas logo desaparecerão como a fumaça, né? Assim como a fumaça desaparece rapidamente, né? Assim também será o fim dos ímpios. E o número 7, se tem uma coisa que é certa, meus irmãos, é o juízo divino, né? O homem crendo ou não, isso é certo, é certeza. E ele virá sobre todos aqueles que se opõem ao governo de Deus e ao senhorio de Jesus Cristo.
Portanto, Deus consola o seu povo e diz que podem confiar em sua justiça. Entreguem a justiça a Deus, entreguem a vingança a Deus, no tempo de Deus, confiem no tempo de Deus e na provisão de Deus, né? Permaneçam debaixo de sua proteção e debaixo de sua promessa, mesmo que esteja passando pelas crises, tá bom? Deus abençoe.